Olá, tá começando agora mais um episódio do Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Espirro Mais. Sou Gabriel Duarte, ao meu lado na bancada, Elcio Costa. Obrigado pelo convite, é um prazer participar com você. Bem-vindo, Elcio, mais uma vez com a gente. Bom, o nosso entrevistado hoje é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, também, que volta aos nossos estúdios. Vamos falar de política, vamos falar do estado de São Paulo, claro, por que não? Falar do Vale do Paraíba, nossa região, e também do grande assunto do ano, que é eleições. A gente deixa para o finalzinho. Muito bem-vindo, Felício. À sua disposição, Gabriel. É um prazer falar com vocês. Bom, vamos começar esse nosso bate-papo falando sobre os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. A gente faz um recorte aqui para a região do Vale, a nossa região, porque o Elcio Costa, inclusive, trouxe na coluna dele, a mais quentinha que teve, que o Vale, mais uma vez, a gente segue com esses problemas da criminalidade e a gente tem três cidades, Lorena, Ubatuba e Cruzeiro, entre as mais inseguras, violentas no estado. Eu queria a percepção do senhor, Felício, sobre as ações do governo estadual diante dessa realidade aqui no Vale, se existe algum pensamento de vamos intensificar o trabalho aqui. Tem também a Muralha Paulista, que é o grande projeto que foi feito para isso, né? Qual é a sua avaliação Vamos lá. Desses dados? Vamos contar um pouquinho do cenário Vale do Paraíba até Brasil e até de fora, né, do mundo. Né? Importante a gente dizer, o estado de São Paulo tem uma média de homicídios por 100 mil habitantes, na verdade o número de homicídios por 100 mil habitantes de 5,4. É um número baixo. Washington, por exemplo, né, se a gente for para a cidade de Washington, D.C., a gente tem 12 homicídios por 100 mil habitantes. Se for para Miami, você tem 10 homicídios. Se for para Florianópolis, você tem 12 homicídios por 100 mil habitantes. Se for para Bahia, você tem 40 por 100 mil habitantes. Então o estado de São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Ponto. Agora, o Vale do Paraíba, nós temos uma média de 8 homicídios por 100 mil habitantes. Acima da média do estado. Na verdade, do ponto de vista de homicídio, é a região pior do ponto de vista. Muito longe de indicadores, como eu disse, de outros estados ou até mesmo de outros países. Mas, ainda assim, é algo que a gente tem que se preocupar, porque a gente quer poder prover segurança para todas as regiões do estado de São Paulo. Então, estamos preocupados com isso. Primeiro, também dá um número real. Né? No ano passado, o ano de 2025, nós tivemos uma queda no Vale do Paraíba de 6% do número de homicídios. Mas tivemos uma queda de roubos de 30%. 30% no Vale do Paraíba. Avançamos muito em relação ao roubo. Lembrando que em 24 também o Vale do Paraíba teve queda do número de homicídios. Então a gente vem numa boa sequência, aquém do que nós gostaríamos, do que a população quer. E aí a gente tem uma outra questão, que não vale só para o Vale do Paraíba, vale principalmente para a região metropolitana de São Paulo, que é a sensação de segurança. Que ela não está necessariamente conectada com os nossos indicadores e os nossos números. Que a população não tem essa sensação. Roubo de celular deixa todo mundo muito inseguro do ponto de vista da sensação de segurança. A gente tem que melhorar isso. As câmeras ajudam. Você vê, São José dos Campos, aí fazendo um recorte da cidade de São José, é 4 por 100 mil habitantes o número de homicídios e o número de roubos também. São José é uma das cidades mais seguras do Brasil. Né? Isso fruto de um trabalho com tecnologia, lá atrás, 2018, quando eu fui prefeito, agora ampliado pelo Anderson, né? Fruto do nosso CSI, fruto da integração das forças de segurança. Então, aqui no Vale, nós já estamos com 13 cidades conectadas com a muralha. O que é a muralha? Né? Muita gente acha que a muralha é câmera, viu, Gabriel? Ela vai além. Primeiro, a gente integrou o banco de dados. Quando a gente entrou, Polícia Civil tinha um banco de dados, Polícia Militar tinha outro, Secretaria de Administração Penitenciária tinha outro banco de dados, era preciso integrar tudo isso. E aí a gente conseguiu fazer essa integração, que não foi fácil, parece fácil, mas não foi, né? Porque você sabe, quem tem informação tem poder, e ninguém queria deixar de ter o poder daquele dado, daquela informação. Mas a gente, então, trouxe isso para um banco de dados único, né? Criamos a Muralha Paulista no lugar do antigo Detecta, que tinha apenas uma, lembra do Detecta, que era do governo do estado, hoje é a Muralha Paulista, e a gente tem a fase da implantação de câmeras. Então hoje as câmeras de 13 cidades do Vale já estão integradas, aquelas cidades que têm. Mas nós temos muitas cidades que não têm câmera, principalmente ali na divisa do Rio de Janeiro, divisa de Minas. Então a gente precisa ter também essas câmeras implementadas e agora o Estado vai colocar essas câmeras. São 350 câmeras, a Agenvale era responsável pela licitação, deu vários problemas na licitação. A boa notícia é que se a licitação da Agenvale não for concluída até março, nós faremos a contratação via Prodesp. É isso que eu ia te perguntar. Você é um cara que sempre se preocupou
pouco a questão da segurança. Você mesmo lembrou que na época da sua gestão aqui foi implantado o São José Unida, que foi a integração das forças de segurança, a troca de informação, e realmente São José houve uma baixa considerável da criminalidade. Chama a atenção na região é que a região tem ilhas de tranquilidade, São José é uma delas. O SPRI mais apontou, por exemplo, Bananal, que não tem homicídio há um tempão, mas está naquela zona do Agrião, ali na divisa do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. Mas o diagnóstico muitas vezes fala assim, não, existe a violência ali em Cruzeiro, região de Lorena, porque é o confronto entre traficantes, grupos de traficantes. O próprio governador admitiu um choque ali, uma entrevista do ano passado, um choque entre o Comando Vermelho, o PCC, etc. O diagnóstico é esse. Mas você acredita que do diagnóstico a gente passa por um período de cura em médio prazo? Existe uma expectativa para que isso seja uma refluída? Porque a gente fala de violência, Vale é campeão levando em consideração mortes violentas, né? Homicídios, né? Isso. Furto, etc. Os números oscilam de cidades, mas não são alarmantes. Mortes violentas. Você acha que isso aí, plantando Muralha Paulista, colocando câmeras naquela região, principalmente, no litoral também, as 3 cidades têm índices altos. As 3 principais cidades têm índices altos. Você acha que em médio prazo é possível reverter essa tendência? A gente tem convicção. Primeiro que não existe uma solução mágica, né? É trabalho contínuo, por isso que a gente já vem abaixando, né? Todos os anos da nossa gestão, nós abaixamos o número de homicídios por 100 mil habitantes na região. E a gente tem que continuar fazendo isso. É claro que o ritmo, a gente gostaria que fosse num ritmo muito maior, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ao longo desse período, com mais essa implantação de tecnologia, reforço no policiamento, é claro, investigação, tudo isso vai contribuir para a gente continuar reduzindo o número de homicídios. Houve agora recentemente uma mudança grande na cúpula da polícia, da segurança pública. Está em curso. Aliás, está em curso, né? Isso que eu ia falar, né? Começou e ainda está sendo implantado. Qual é o efeito prático, além dessa troca de cadeiras, para o cidadão, para essa troca? Olha, o Nico hoje que está à frente é um delegado da Polícia Civil, né? Nós invertemos, né? Ele tem como secretário executivo agora um policial militar, então houve uma inversão, né? O Rengel, que inclusive estava na nossa Defesa Civil, era da nossa Casa Militar, era responsável pela Casa Militar, tem experiência. Então nós tivemos um primeiro período com o Derrite e agora com o Nico, que a grande semelhança dos dois, eu vou dizer, é que os dois são policiais de rua, né? Gente que gosta, que conhece a parte operacional, tanto o Nico na Polícia Civil quanto o Derrite era da Polícia Militar. Mas as diretrizes do governador continuam sendo seguidas para que a gente possa continuar com o maior número de concursos já feitos. Já foram 17 mil policiais militares. Nesse momento nós temos 4 mil em treinamento. Acabamos de chamar 450 delegados da Polícia Civil. Eles ficam 6 meses em treinamento para poder depois atuar nas nossas cidades. Isso vai ajudar muito no reforço. Também de um total de 4 mil policiais civis, entre investigadores, né? Então foi o maior número de convocações para a polícia dos últimos tempos. Então nós vamos continuar nesse esforço, trazendo equipamento, tecnologia e, claro, reforçando as equipes. Eu não tenho dúvida que não só o Vale, né? A gente tem que olhar para tudo, né? E o Vale também. Obviamente que o dia que o Vale não for, né, a região mais violenta, vai ter outra que vai ser, né? Mas dentro de volumes razoáveis. É que o Vale faz quase 20 anos que desde que começou a estatística Mas neste oficial. Ano de 2025, eu lembro, logo, acho que no primeiro semestre, chegou a não ser. Né? No primeiro semestre já não era mais. Então, há essa variação. Nós estamos no limiar de conseguir ter também uma equivalência maior entre as regiões, né? Todas estarem mais próximas da média, fazendo com que aconteça o que está acontecendo com o roubo, que nem você falou. Roubo já não é mais, às vezes é uma região, outras vezes é outra, mas, de fato, o Vale tem esse título infeliz por muitos anos. E agora, rumo à capital paulista, a gente sabe que uma das principais atribuições que o governador Tarcísio te deu logo desde o início do mandato foi a solução daquele grande problema que era a famosa chamada Cracolândia, tratada pelo governo como cenas abertas de uso. Isso mesmo. E a gente se pergunta, porque hoje o problema parece bem resolvido, digamos assim. E as pessoas ficam pensando, mas o que aconteceu de fato? A gente queria perguntar... Porque parte da sensação de insegurança que você comentou, Felício, a Cracolândia trazia um pouco disso, né? A Cracolândia era algo que afastava a população do centro e o governo de São Paulo vem trabalhando em cima disso. Mas a gente quer saber, durante muito tempo você comentava que
existia um trabalho muito grande para identificar as pessoas, as Isso. câmeras, e para o cara não voltar, porque ele encontrava um comodismo lá dentro. O que aconteceu? A população de lá foi dispersa? Onde que foram essas pessoas? Muita gente aponta, por exemplo, no Vale do Paraíba, São José, não, o governo foi lá, dispersou e o pessoal está vindo para São José dos Campos. Não, para todo o estado. Qual que é a situação do que aconteceu com aquela população que morava lá naquelas cenas abertas de uso? Então, essa é a grande resposta já no teu finalzinho, da população que morava na cena aberta de uso. Guarda essa frase que eu vou explicar para você. Vou tentar resumir, porque a gente tem uma entrevista aí de outros temas que eu sei, mas vou tentar resumir. Primeiro, de fato, a Cracolândia acabou e não voltará. 30 anos de um problema que parecia impossível, que a gente foi lá com coragem, lembrando o nosso governador Tarcísio e eu, prefeito, né? Era importante o prefeito Ricardo Nunes ter essa sinergia. Eu coordenei esses trabalhos e continuo trabalhando nisso. Primeiro, o trabalho não acabou. A Cracolândia acabou. O trabalho não, porque a gente está aproveitando o que a gente aprendeu para também melhorar outras regiões da cidade de São Paulo. Mas lembra que você falou daquelas pessoas que moravam lá? E você também tocou numa coisa importantíssima. Você falou sobre a qualificação, que é a gente poder identificar quem eram aquelas pessoas. Então foi um primeiro trabalho. Primeiro é o seguinte, Cracolândia era uma terra de ninguém, onde o Estado não entrava lá. O Estado que eu estou falando, prefeitura, governo do Estado, governo federal, quem dominava aquilo era o tráfico, era o crime organizado. Talvez a única região de São Paulo onde não entravam as forças de segurança. Então, ali a gente tinha uma figura que chamava disciplina, que é do próprio crime organizado, que era quem fazia disciplina lá dentro. Você pode perceber que ninguém matava ninguém lá dentro, ninguém roubava ninguém dentro daqueles mais de 3 mil. Privada. Era isso mesmo. Então era terra de ninguém, eu dizia isso logo no início. Então a gente precisava da presença do Estado. Presença com apoio social, presença com saúde e com segurança. E aí, uma das questões é quem eram aquelas pessoas. E aí vem a primeira parte da sua pergunta. Aqueles que moravam lá, das 3 mil pessoas, eram apenas 10%. 2.700, estou falando, arredondando aqui os dados, eram rotativos. Eram pessoas que, como a gente qualificava, ou seja, identificada a cada 15 dias, a gente sabia quem estava lá há mais de 4 semanas, há mais de 1 mês, há mais de 2 meses. E apenas 10% daquelas pessoas eram, de fato, repetindo a sua frase, moradores de lá. E todo mundo achava que aquelas 3 mil pessoas eram moradoras de lá. Então ali tinha uma grande... Então o hub que nós criamos de cuidado com crack e outras drogas já internou 28 mil pessoas. Ué, se tinha 3 mil pessoas, como é que você interna 28 mil pessoas, Felício? Não eram, porque eram rotativos. Então esses 2.700... Uma semana eram determinadas pessoas, passava 15 dias, eram outras determinadas pessoas. E tem outra informação, por exemplo, à noite o público era diferente do público de dia. À noite era um público recreativo, saía do trabalho, ia lá porque sabia que podia comprar droga barata, consumir droga num lugar onde a polícia não ia incomodar e fazia um happy hour ali dentro daquela cena. Então a gente conseguiu, identificando, saber como que a gente ia agir para cada público. Então aquele público que eram os moradores, vamos dizer assim, que era 10% apenas, passaram a ter uma constância maior das nossas equipes de saúde, que eram da prefeitura, e equipe social, tentando convencê-los a tratamento. Então havia muita rotatividade. Então o que acontece? Quando você acaba com aquela região, lembrando, Cracolândia era o melhor lugar do Brasil para você se esconder. Se esconder da família e se esconder da polícia. No momento que você instala câmeras, reconhecimento facial, nós prendemos 1.500 traficantes dentro. Você fala, até 3 mil pessoas, 1.500 traficantes, também ao longo de 2 anos e meio. Porque você prende um, aparece outro. Você prende um, porque quem está lá é a pontinha do tráfico, que é aquele cara que vai vender as pedrinhas, né? Não é? Então tinha um grande interesse do crime organizado. E, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer outras ações de segurança. Fechamos ferros velhos, que serviam para o ecossistema do crime, pensões e, por fim, a Favela do Moinho. A Favela do Moinho era o epicentro do crime. Aliás, uma ação que a gente deve fazer em breve também aqui no Banhado, em São José dos Campos, já trazendo para São José dos Campos. Lá no Moinho foram 900 famílias que tiveram uma oportunidade de também ter um novo lar, de fato viver com liberdade. Então nós já estamos no finalzinho, está faltando por volta de 60 famílias serem transferidas para as novas moradias, né, sejam no aluguel social ou em apartamentos definitivos. Então essa é a resposta. Então o que aconteceu hoje? Muitas pessoas deixaram agora de ir para a Cracolândia porque ela não existe mais. Então às vezes estão lá na região metropolitana, podem ser até de outras cidades,
Então, esta é a resposta. Nós internamos 28 mil comunidades terapêuticas e hospitais especializados, criamos 55 casas terapêuticas, ampliamos as vagas nos hospitais especializados e, ao mesmo tempo, evitamos agora esse influxo das pessoas que iam para lá porque sabiam que tinha um lugar para consumir droga barata e sem a polícia e passando despercebido. Lembra que eu falei, só para concluir, que o público da noite era um público recreativo? Quando a gente começou a identificar o público da noite, ele por si só já foi vazando, porque eram trabalhadores. Só o fato de identificar para eles já colocava eles em risco de perder o emprego amanhã. Eles deixaram. Agora, Gabriel, nós não terminamos com o consumo hoje, neste exato momento, provavelmente, e lamentavelmente, nós devemos ter gente entrando no mundo das drogas, por exemplo, no crack. Nós não acabamos com o consumo de droga no Brasil, nem em São Paulo. Infelizmente, essa indústria continua gerando novos dependentes. Né? O que não existe é um lugar onde eles poderiam ir ali e consumir suas drogas à vontade, sem a presença do Estado. Foi um problema que existia na capital do Estado. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão do banhado, né? Jardim Nova República, favela do Banhado, como nós conhecemos popularmente aqui em São José, sempre foi uma pedrinha no seu sapato, né? Eu lembro que uma vez você era prefeito, conversou comigo, até o final do meu governo, era o primeiro governo Felício, eu vou resolver esse problema, é por N questões não resolveu. Mas qual é a participação do Estado, por exemplo, na solução disso? Você falou, nós vamos fazer uma ação aqui. Como é que entra? Como é que molda essa questão para resolver realmente um problema que a cidade tem de droga no Banhado há muitos anos? Lembrando, né, assim como na favela do Moinho, a grande maioria dos moradores são pessoas de bem. Sim, né? Claro. Que servem de escudo. Lá dentro. Não. A gente sabe exatamente como funciona. É trabalhador, dona de casa. Agora, a gente quer também dar oportunidade para essas pessoas terem uma nova oportunidade de vida. Aliás, aquelas que a gente conseguiu transferir, que está pagando auxílio aluguel aqui da prefeitura, na época ainda que eu era prefeito, tem uma vida completamente diferente do que eles tinham na época do Maia. Aqueles que aceitaram as nossas propostas, né? Na época. E agora existe uma ação judicial, que já está na fase final e que já deu a transferência de pelo menos, vamos dizer, 60% daquelas famílias já determinado pela Justiça. É até uma burocracia, né? Eu tenho dado o apoio também necessário ao prefeito Anderson Farias, que entende também que é importante de dar uma nova oportunidade para aquelas famílias também, e elas já vão entender melhor isso. O Moinho é um grande exemplo disso, a favela do Moinho lá em São Paulo. O CDHU vai ajudar a prefeitura também na oferta de unidades habitacionais para essas famílias, e está na fase final da Justiça tomar essa decisão. O Estado não tem uma participação direta, mas óbvio, vai ter no momento que, se a população não quiser sair pelo acordo que foi proposto pela prefeitura, óbvio, vai haver, né, uma reintegração, e aí o Estado entra normalmente com as forças de segurança. Isso é natural que isso seja feito. Então, eu tenho acompanhado o prefeito Anderson, que está na mão dele agora, junto com o Tribunal de Justiça, que parece que agora na volta também, agora já deve tomar uma decisão, e a gente pode ter aí essa oportunidade para a grande maioria daquelas famílias. É assim que eu enxergo. E para a cidade também. E Felício, a Cracolândia, como você apontou, foi embora, mas São Paulo, e quem visita, constata, e quem mora mais ainda, ainda convive com uma grande população de moradores de rua. Gente nas ruas, com as suas barraquinhas instaladas, e o endereço da pessoa é a rua. O que o governo tem feito nesse sentido para acabar com esse problema? A gente tem dados aqui da população de rua de 2025, dados de maio, do Observatório da População em Situação de Rua, apontava que quase 100 mil pessoas estavam vivendo nas ruas de São Paulo hoje. Olha, o que acontece? Como o ataque ao problema da Cracolândia foi feito de uma maneira, identificação. Essa situação das pessoas na rua é o mesmo trabalho envolvido? Não. É totalmente diferente. Não, é completamente diferente. Como que reduz esse número? Primeiro, lembrando que São Paulo tem até uma determinação, né, do STF, que tem que se manter, as pessoas à noite as pessoas podem montar barraca. Então, a prefeitura tem que conviver com isso. Essa é uma ação direta da prefeitura, não tem participação do governo do estado. O público é diferente, né? Normalmente eles têm dependência química ao álcool, né? E a gente também tem uns equipamentos de dependência, a própria prefeitura também tem, mas eles têm um outro motivo para se juntar. A população de rua normalmente se usa para a segurança deles mesmos, para fazer reciclagem, eles se juntam. Então é uma dinâmica completamente diferente de responsabilidade integral do município, com a sua força de assistência social, de saúde. Não é um caso de segurança pública, diferente do caso, é um caso de ordenamento urbano, né? E oportunidade de vida para aquelas pessoas também.
É um trabalho da prefeitura. Eu não quero contestar dados, mas esse dado de 100 mil, hoje eu tenho uma proximidade muito grande com a prefeitura. Toda semana eu continuo fazendo reuniões. É um dado que não condiz com a realidade. Mas não importa, se fossem 10 mil, 20 mil ou 1.000, já seria um problema, né? Mas 100 mil, né, esse dado eu acho que é um pouco exagerado. Né? Infelizmente, a questão estatística no Brasil é algo que não dá para confiar muito. Né? O próprio CadÚnico, eu já posso te dizer, sem medo de errar, que tem uma série de falhas no próprio CadÚnico. Então, mas é o que tem, e todo mundo usa como base, mas posso te dizer, qualquer trabalho de fazer vamos dizer, uma auditoria sobre o CadÚnico rápida, lembrando que o CadÚnico ele é autodeclaratório, então tem uma série de problemas em relação a isso, mas independente do problema, esse é um problema dos municípios, que também já sofrem com população em situação de rua, e das legislações, que são brandas no que diz respeito às ferramentas de convencimento. Então, a prefeitura às vezes fica de mãos atadas. Se tiver uma criança, então, não pode nem chegar perto, as forças de segurança principalmente, porque senão você pode ter problemas. O Conselho Tutelar às vezes não está com a presença necessária. Vale lembrar, lá na Cracolândia nós tínhamos jovens lá. Foi os primeiros que nós passamos a cuidar. Foram os jovens e grávidas. Foram prioridade número 1, logo no início do trabalho. Lamentavelmente, a gente tem, de fato, essa população em situação de rua e uma legislação que, de uma certa forma, é permissiva. Você citou o apoio ao prefeito Anderson, você foi prefeito, você tem atuado muitas vezes como facilitando a interlocução de prefeitos com o governo. Sim. Né? Principalmente na região, você tem uma influência muito maior, mas a gente vê isso em outras regiões do estado. Agora, recentemente, no final de janeiro, começo de fevereiro, chamou a atenção uma declaração feita pelo prefeito de Ilhabela, o Toninho Colucci, teve repercussão na imprensa, que ele falou que ele tem dificuldade de interlocução com o governo do estado. Opa, não fique nervoso, não fique nervoso. E citou, né, que essa dificuldade teria foco em você. Ele falou, não tem interlocução, o telefone toca e ninguém atende. Você não tem atendido o prefeito Toninho Colucci? Por que ele está bravo com você? Tem certas pessoas que quando falam mal da gente, a gente soa como elogio. Né? Então, eu, na verdade, estou sempre à disposição de todos os prefeitos. Aliás, logo alguns dias depois, o Reinaldinho de São Sebastião fez uma declaração no sentido contrário. Né? É claro que no meio deve ter algum problema do Toninho por conta de eu ter apoiado um candidato que eu achava melhor do que ele, lá em Ilhabela, que foi o Manuel Carlos. Eu fui ao palanque com orgulho do Manuel Carlos, entendia que Ilhabela poderia ter um novo ciclo. Então, talvez tenha a ver com isso. Você me conhece muito bem. Os meus telefones estão... Aliás, é o mesmo telefone, né, que eu tenho desde 2000 e bola, né? Talvez desde 2000, dos anos 2000, o mesmo telefone, eu virei prefeito, continuei com o mesmo telefone, eu virei vice-governador, continuei com os mesmos telefones, então eu tenho muita facilidade de conversar com essas pessoas. Então eu acho que talvez tenha sido motivada por outras questões, às vezes até partidárias, como ele é do PL, hoje existe até uma discussão, um negócio de vida. Então às vezes ele quis... o objetivo dele não era, talvez, diretamente a mim, mas talvez ele queria mostrar serviço até para outras pessoas, né, ligadas ao partido, enfim. Felício, agora falando um pouco sobre meio ambiente, que é algo que está pegando, a gente começa o início do ano e sempre vem preocupação com chuva, com calor extremo. A gente teve agora, logo no início de janeiro, em todo o estado de São Paulo, mas especialmente no Vale do Paraíba também, a gente sentiu bastante os efeitos de um ciclone, tempestades, ventos muito fortes, granizo. Eu queria ouvir de você a sua impressão sobre a resposta do governo do estado a essas ações em todo o estado e também, ao longo desses 4 anos à frente de São Paulo, você, o governador Tarcísio, como você avalia o conjunto de ações voltadas para a adaptação climática nesse período? Calma, 3 anos ainda. Tem mais um. Tem mais um aí. 4 anos agora fechando, né? Tem mais um aí. Mas, bom, primeiro vou... Tem mais um de muito trabalho, né? Primeiro nós vamos citar alguns trabalhos efetuados em relação a tentar cuidar da integridade física das pessoas que vivem em áreas de risco. Né? Nós ampliamos nossos números de radares e instalamos nossos alarmes em comunidades onde a gente tem risco, Franco da Rocha, São Sebastião, agora em Santos, os alarmes, né? E treinamos as pessoas naquela situação de alarme, então isso não existia, esse sistema de proteção, criamos o broadcast, você já deve ter recebido dentro do teu celular, né? O aviso de alerta
alertas de chuva também dentro dos De vez em celulares. quando a gente até leva susto, né? Porque toca. Plim, plim, toca todo mundo ao mesmo tempo, plim, 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 né? E é interessante porque não é pelo endereço do celular, do assinante, é por onde ele está no momento. É a antena que ele está próximo. Então, se é de São José, se você estiver lá no litoral e o problema for lá no litoral, você vai receber, porque você está lá no litoral, né? Então, é feito de acordo com a localização daquele momento do seu celular. Então, criamos uma série de ferramentas para, nesse momento difícil, depois, claro, de muitos anos de uma urbanização descoordenada por parte de muitas prefeituras, áreas de risco sendo ocupadas, né? Drenagem pouco eficiente, que acabam trazendo isso. Então, esse é um primeiro ponto. Já no ponto da prevenção, o que a gente tem agora tem um grande trabalho, nós já regularizamos mais de 200 mil imóveis que, claro, não podem estar em área de risco. Então a gente avança na regularização e, ao mesmo tempo, cria solução para retirar aquelas pessoas que estão em área de risco. Nós entregamos 80 mil unidades habitacionais, agora estou falando de casa. E a prioridade é a área de risco. Hoje, a prioridade para entrega de casas nos municípios é os moradores em situação de risco. Então, também fizemos esse trabalho para evitar que eles morem, porque a gente vai conseguir fazer igual. Aliás, o nosso que voltou a ser prefeito, Zé Loquinho, de Aparecida, que eu lembro que, numa época lá atrás, ele fez um decreto proibindo chover, né? Se fosse fácil assim, né? Se fosse proibindo chover. Mas a gente sempre, aliás, ontem eu estava com o Zé Loquinho lá em Cruzeiro. Então, isso não dá para fazer. Então a gente tem que realmente se adaptar e criar mais resiliência em parceria com os municípios. Nós estamos criando planos de risco em parceria com os municípios também, né, na questão da drenagem, e entregamos piscinão na região, principalmente na região metropolitana. Nós inauguramos agora na tríplice fronteira, São Caetano, São Bernardo, São Paulo, um piscinão de 900 milhões de litros. É o maior piscinão da América Latina, né? E que ajuda também a conter as águas nesse momento de chuvas. Então, lembrando, a drenagem também é uma missão dos prefeitos, né? O sistema de drenagem, mas o Estado tem investido muito em parceria com as prefeituras. Podemos falar um pouquinho de política, porque daqui a pouco ele vai querer sair correndo. Ele já está nervoso, derramou até água aqui, mas aí... A gente dá esse pontapé. Vamos dar um Fique à pontapé vontade. aí. Governador, desculpe, vice-governador, porque às vezes você está de governador, às vezes não. Aliás, você tem cumprido várias agendas, né? Sim. Nas viagens do governador Tarcísio. Você tem cumprido várias agendas à frente do Palácio dos Bandeirantes. Nós estamos vivendo um momento de decisão, de definições na política, né? Nós temos muitos prazos começam a vencer em abril aí para as pessoas se descompatibilizarem, etc. A questão do governador Tarcísio candidato à presidência. Uma hora distende, uma hora ele vai, uma hora ele não vai. Hoje é uma probabilidade remota. Então, hoje é uma probabilidade remota. Mas como é que esse jogo de pressão, de extensão, afeta Felício Ramute? Olha, primeiro dizer que o governador sempre esteve focado na sua reeleição para o governo do Estado de São Paulo. Ele sempre falava isso, apesar das pessoas não acreditarem e até torcerem, né, para que ele fosse candidato a presidente da República. Nós tínhamos, claro, não podemos ser hipócritas aqui, não reconhecer que tinha parte da sociedade civil que gostaria muito de vê-lo candidato, parte dos partidos políticos que gostaria muito de vê-lo candidato, o mercado também, mercado financeiro, empresariado, enfim. Mas ele sempre dizia que o foco dele era o Estado de São Paulo. Natural, o governador do Estado de São Paulo ser lembrado, né, numa candidatura, um governo bem avaliado, com uma avaliação aí de 65% de aprovação. O governador do Estado é um candidato natural. O de São Paulo é um candidato natural, pela importância e ainda mais do quando ele é bem, né, quando ele está fazendo bem o seu trabalho, né, e a população tem reconhecido isso. Então, é natural que assim seja, mas hoje, né, o grupo, né, entendeu que o Flávio, a direita entendeu que o Flávio seria o candidato a ser escolhido, né? Eu acho que o Flávio ainda tem desafios pela frente, porque ele não conseguiu agregar ainda partidos para sua candidatura e provavelmente, Elcio, nós não teremos uma repetição daquele cenário da eleição de Jair Bolsonaro, quando ele estava lá num partido nanico, sozinho, né? Era o PSL, né? E ganhou uma eleição presidencial. Eu acho que isso não se repete. Dificilmente. Então, claro que o PL não é um partido nanico, é um partido fortíssimo, um dos principais partidos do Brasil, né? Mas, por enquanto, o Flávio não conseguiu ainda agregar, né, o mundo político para sua candidatura. Acho que é um exercício que ele deve fazer nos próximos meses, né, de poder trazer partidos para consolidar ainda mais a candidatura dele. Então, até abril a gente tem também outras definições de candidaturas, de partidos, quem entra em tal partido, quem sai de tal partido. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Serão 60 dias de muitas emoções. Alta tensão. Apesar de que a gente vive um ano atípico.
11 feriados em dias úteis, Copa do Mundo e só depois eleição, né? A dona Maria e seu João não vão querer saber de eleição antes de setembro. Agora, o mundo político e jornalístico, né, por uma questão de ofício, né, tem que fazer de fato, né, esse trabalho e é natural que assim seja. Então eu posso dizer que ainda tem 60 dias aí para a gente ver um cenário mais claro. Né? A gente tem o PSD com 3 candidatos, né? Eu ia perguntar isso para você. Kassab pegou um monte de gente, governadores. Aliás, pegou a bancada do PSDB, agora, Legislativa. Agora, como é que você vê essa questão desse chapão, o pessoal chama na Kombi do Kassab, né? Caiado, Leite, o Ratinho Júnior. Vamos separar. Primeiro, né, ele trouxe 3 nomes importantes, o próprio Eduardo Leite, o Caiado, e eles vão decidir, o Ratinho, quem será o candidato da centro-direita, o Flávio como candidato da direita, ainda tem o Zema, né, para definir sua candidatura. Eu não vejo problema de ter, né, candidatura, até porque nós estamos numa eleição de 2 turnos, né? É natural, né? Acho até bom, determinado, né? Talvez o Caiado, se for o candidato, coloque pontos de vista que o Flávio não vai colocar, talvez o Ratinho, como candidato, coloque pontos de vista sobre o país e propostas sobre o país que o próprio Flávio não vai colocar, então isso pode contribuir. Daí no segundo turno, provavelmente haverá uma união contra o presidente Lula, que obviamente depois de muitas eleições, né, 3 vezes presidente, além de ter eleito a Dilma também presidente, tem experiência e, óbvio, é um presidente a ser batido ou abatido, né, na sua candidatura. Então, esse é o exercício da direita, né, de apresentar proposta para o país e no momento certo eu acho que o cenário vai estar mais claro. Mas ainda, agora em relação às chapas, né, deputado estadual, deputado federal, de fato o PSD tem feito um trabalho de agregar muitos talentos. A última foi essa aí de ontem, quando a gente teve os filiados, né, ao partido, e isso tem sido feito através do esforço do presidente, que é o Kassab, né, que tem se esforçado para trazer cada vez mais talentos para o PSD. De fato, o partido hoje é muito mais forte do que teve no passado, e é bom, né, e eu também me sinto muito feliz de poder ter contribuído, né, como vice-governador. Felício, só fazendo um parênteses, você comentou das possibilidades de novas propostas, o Caiado trazer outras visões que talvez Flávio Bolsonaro não traga. Você acredita que essa eleição pode ser uma eleição de mais discussão, de mais debate, ao contrário do que a gente viu na última, uma polarização muito grande? Não é o que eu tenho visto, até porque hoje, as pesquisas de hoje, né, um ano antes é muito cedo. Neste cenário, em 2022, na nossa candidatura, o Tarcísio tinha 7% dos votos, né? E ganhou a eleição. Então, é muito cedo, mas tudo indica que o Flávio e o Lula estarão ali nesse embate da polarização. E pelo que eu já vejo nessa vamos dizer, nessa pré-campanha, pré-candidatura, eu vejo que os ânimos continuam os mesmos em relação a um e em relação ao outro. Acho difícil, lamentavelmente, a gente ter uma candidatura, mesmo de direita, que foque essencialmente em propostas. Acho que vai se confundir bastante, alimentando mais ainda essa polarização. Trazendo de novo a questão do governador candidato à reeleição, como está se encaminhando nesse momento, né? Às vezes muda, vai que surgem coisas novas, né? A questão que se levanta é a chapa que vai subir a palanque, né, da sucessão paulista. Você é citado por várias pessoas, vários grupos, inclusive na imprensa, citado como bastante ligado ao governador, né, estimado por ele, pelo seu exercício político, né? Agora, existem outros nomes também. O próprio Kassab já chegou e falou que queria, parece que deu uma esfriadinha depois que ele falou de algumas declarações falando sobre dependência, né? Submissão do governador à vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do clã Bolsonaro, e também, né, fala-se muito do André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Você esteve, inclusive, o Tarcísio, você e o André tiveram ontem na inauguração do Hospital Regional em Cruzeiro, né? O governador mesmo fez questão de citar você e o André no discurso dele e tal. Como é que está esse equilíbrio? O primeiro André do Prado você
pensa sobre esse processo? Claro, primeiro o André do Prado, deixar claro aqui, tem feito um grande trabalho em conjunto com o Executivo, o Legislativo e o Executivo, e fez com que a gente pudesse implementar várias ações através do apoio da Assembleia Legislativa e das críticas também construtivas ao longo desse processo. Ele, obviamente, com os nossos deputados da nossa base, mas tem coordenado a Assembleia, tanto que a Assembleia votou uma lei até para a sua própria reeleição, que não existia, fruto do trabalho e da liderança que ele tem lá na Assembleia e que tem nos ajudado muito, claro, sempre mantendo a independência desses poderes. Em relação à decisão, eu já fui prefeito, já tive 2 bons vices, Ricardo Nakagawa e o atual prefeito de São José, o Anderson Farias, que tem feito um grande trabalho e a escolha é pessoal. Eu vou dar eu já estou dando muita liberdade para que o governador possa tomar essa decisão com muita tranquilidade. Eu acho que esse é o meu papel. Continuar trabalhando para entregar os nossos compromissos, que é o compromisso meu e dele, do primeiro mandato, ele como governador e eu como vice, e deixar ele com total liberdade para fazer essa escolha que vai ser toda dele. E acho que os partidos vão agir dessa mesma maneira. Eu tenho uma relação, obviamente, muito próxima, assim, do ponto de vista do trabalho com ele, a gente pensa muito igual nos temas, e é claro que o cenário político, no momento certo, ele vai tomar a decisão. Eu também sou um dos nomes citados, e é natural que os partidos busquem também espaço nesse momento, pedindo para ocupar. Ao mesmo tempo, eu fico lisonjeado de saber tanta gente boa querendo ocupar o meu espaço de hoje. Isso é bom, Isso mostra que é um espaço importante, e a gente vê os presidentes, o Valdemar falando, eu no lugar do Valdemar talvez fizesse a mesma coisa, Ele precisa pleitear, vaga para o PL. Tem um monte de gente pedindo, O Valdemar está falando, o Kassab já falou que quer. MDB, tem um monte de gente pedindo. E é natural, esse é o momento mesmo. Mas eu acho que todos também têm muita consciência de que essa é uma decisão que tem que ser pessoal, porque ela vale para a eleição e vale para o dia seguinte, que é o que eu sempre costumo dizer. Depois de eleito, essa relação tem que ser harmoniosa, que a relação de um prefeito com seu vice, de um governador com seu vice, tem que ser harmoniosa, senão quem vai acabar tendo problema é a sociedade. A gente vê, tem um caso aí, não tenho problema nenhum de dizer, que tem um certo atrito, a gente já vê porque é público, por isso que eu estou falando, lá em São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes com o seu vice, que deu declarações, apesar de ser uma pessoa muito correta, uma pessoa honestíssima, o Coronel Melo Araújo, mas a gente já viu que teve alguns problemas, que teve alguns atritos aí ao longo, até o que impedia o próprio Ricardo, naquela perspectiva de ser candidato a governador, de sair da prefeitura, ou a sua equipe, seu time. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vice tem que ser bom para a eleição e depois bom para o dia seguinte de ganhar a eleição. Muito bem, Felício. Estamos fechando. Você tem mais alguma pergunta, Elcio? Para mim tá tranquilo. O Valéria tá me olhando lá com a cara feia, assim, falou que vai agora seguindo para São Paulo. Daqui a pouco estou em São Paulo. Hoje está interrompendo com o horário contado. Brincadeira. Obrigado, Valéria, pela presença também. Mas tudo bem. É isso aí. Tá ótimo. Eu que agradeço. Obrigado, Felício, pela participação mais uma vez. As portas estão sempre abertas. Volte mais vezes quando estiver por São José. Obrigado. Sempre bom estar aqui na SP Rio, poder colaborar contando um pouquinho e atualizando o cenário político do que a gente sabe, Eu tive semana passada no pré-carnaval aqui, da PIT, foi muito legal. O Bloco da tive Pri, eu e minha esposa, estivemos juntos lá, poder curtir um pouco também São José dos Campos, Eu estou morando em São Paulo, mas sempre que posso estou por aqui. Botou fantasia? Não, botei o Abadá lá da Pri. O Abadá eu botei. Inclusive era da Mantiqueira, uma homenagem à Mantiqueira, exatamente. Super legal, uma tirada também importante do ponto de vista de sustentabilidade, além de ser uma grande artista, a Pri. Então, aí esse final de semana diz que tem mais blocos aí pela cidade. A agenda está cheia, é isso que é legal, ver São José vivo, o Vale, e do ponto de vista do Estado, continue contando, nós vamos ter muitas novidades aí, em parceria com o nosso prefeito. Vem aí a assinatura da Linha Verde, esse grande projeto de mobilidade para a cidade de São José dos Campos, em parceria com o governo do Estado. Obrigado e um bom ano. Muito bem, obrigado também, Elcio, pela participação. Foi um prazer, obrigado. Volte mais vezes. Obrigado a você que assistiu a gente aqui até agora. Esse episódio do Talk Mais e todos os outros ficam disponíveis no Spotify, no YouTube, nas demais plataformas de streaming e também no nosso portal sprriomais.com.br. Um abraço, até a próxima.